Você conhece a definição povos não alcançados? Você já ouviu essa definição antes? E você sabe por que essa definição é tão importante para todos nós missionários no mundo, ainda hoje? Povos não alcançados são aqueles povos que têm menos de 5% da presença cristã no meio deles. Ou são aqueles povos que têm ali dificuldade ou até mesmo não conseguem se auto-evangelizar sozinhos. E essa definição ela não é tão velha como muitas pessoas acham. Essa definição ela tem menos de 50 anos. Na verdade, essa definição ela veio ali a partir da década de 70, 80 e trouxe uma visão missionária totalmente transformada para os missionários da modernidade, os missionários contemporâneos. Deixa eu me explicar algo melhor para vocês. Jesus ele nos deu uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todas as pessoas. E essa ordem que foi dada foi uma ordem que nós acreditamos que nós não podemos desobedecer. Só que quando a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, onde Pedro levanta e começa a pregar, e ele fala que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele em todas as nações, em todos os povos. Na verdade, essa passagem e essa menção que Pedro fala em Atos capítulo 2, nós também vemos essa mesma palavra de Joel. Na verdade, ele estava pregando aquilo que Joel já tinha profetizado. E Joel tinha profetizado que Deus derramaria do Espírito Santo dele em todas as nações, em todos os povos. Na verdade, a melhor definição que nós temos para isso é que ele, literalmente, derramaria do Espírito Santo dele em todos os povos. Então, quando nós mudamos a definição para povos não alcançados e mudamos o foco missionário para alcançar esses povos, muda literalmente toda a estratégia, todo o foco missionário do mundo. Só para vocês entenderem, antigamente, as visões dos missionários ali, os grandes missionários, ali a partir do século XVI, XVII, era evangelizar nações. Era ir para onde existiam nações. Por exemplo, muitos missionários saíram da Europa, muitos missionários saíram dos Estados Unidos para evangelizar o Brasil, mas não para evangelizar os povos que existiam e que existem ainda no Brasil. Aliás, nós temos hoje só no Brasil mais de 300 povos. E muitos desses povos não foram ainda alcançados pelo Evangelho. Isso no Brasil. Agora pensa no mundo. Pensa em países como o Nepal. Se a gente muda a nossa perspectiva e vê que o foco é evangelizar os povos não alcançados, a gente percebe que literalmente a igreja está ainda deficitária no quesito de evangelização mundial. Nós temos no mundo hoje, alguns dizem, mais de 16 mil povos. Nós acreditamos que desses 16 mil povos, mais de 6 mil povos, etnias, ou raças, ou tribos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Esse número não é fácil da gente chegar a um consenso desse número. Nós não entendemos ao certo, ainda hoje, quais são literalmente um povo e quais ainda são aqueles povos que não foram alcançados pelo Evangelho. Mas nós entendemos que a grande maioria deles ainda não foram alcançados pelo Evangelho no mundo, isso hoje, mesmo a gente tendo toda a tecnologia que nós temos. Só para vocês entenderem, eu moro em um país, esse país possui centenas de povos. Muitos desses povos nunca ouviram falar do Evangelho. Mas existem povos aqui nessa nação com menos de 30 pessoas. Existem povos no mundo com menos de 10 pessoas. Então esse número de povos é um número que é muito incerto, ainda nos dias de hoje. Mas agora vamos entender o seguinte. Hoje nós acreditamos que menos de 10% da visão e da força missionária que nós existimos no mundo, se você pegar todos os missionários, África, Ásia, em todas as partes, Oceania, América, todas as partes do mundo, todos os continentes do mundo, se você juntar esses missionários todos, você vai perceber que 10% desses missionários apenas focam e trabalham com a evangelização dos povos que ainda não foram alcançados. 10% dos missionários. Mas se você olhar para uma visão ainda global, um dos dados mais tristes ainda, se a gente ver com todas as igrejas do mundo e somar todos os recursos das igrejas do mundo e fazer ali uma divisão por porcentagem, nós entendemos que menos de 1% de todos os recursos da igreja são investidos em povos não alcançados. São destinados para os povos não alcançados.
E evangelizar um povo não alcançado é uma das tarefas mais árduas de um missionário. Por quê? Porque quando nós alcançamos um povo, quando a gente está trabalhando diretamente com uma tribo, uma etnia, essa tribo, essa etnia, ela tem costumes e tradições totalmente diferentes das quais a gente acredita. Existem povos no mundo hoje que falam um idioma que são idiomas que muito poucas pessoas fora aquela etnia conhecem. A definição de povos não alcançados, ela é muito presente em países como Índia. Na Índia, por exemplo, se você está num povo aqui, esse povo, ele fala um idioma. Se você começa a andar 30, 40 quilômetros, você vai ver um outro povo. E esse outro povo fala um outro idioma. E pasmem, os dois não se comunicam. Agora imagina só você sair de uma nação enviado a trabalhar diretamente com esse povo. Isso aí é uma barreira cultural grandíssima, uma dificuldade intelectual muito grande também. Para se comunicar é muito difícil. Porque quando você alcança essas tribos e vai trabalhar ali nessas tribos, essas tribos têm tradições religiosas muito pesadas que nós hoje não entendemos, que nós hoje ainda não temos ciência. Então, para você começar a trabalhar com essa tribo, você primeiro precisa aprender a respeito da tradição dela. Você precisa entender o porquê que eles comem aquilo, o porquê que eles adoram esses deuses, o que esses deuses querem dizer, o que as coisas que eles fazem são, ou por que as coisas que eles fazem são da forma com que eles fazem. Só então você consegue pregar o evangelho para esse povo. Por isso nós acreditamos que hoje um dos poucos movimentos do mundo são movimentos para os povos não alcançados. Nós precisamos entender que a ordenança e a ordem que nos foi nos dada é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu creio comigo que quando o doutor Winter ele trouxe essa definição de povos não alcançados, ele sabia ao certo que a missão no mundo, naquele momento, precisava sofrer uma transformação grande. Focar em nações não era tão mais produtivo do que focar em povos. Quando você vê e foca em povos, é muito mais produtivo, é muito mais certeiro o seu trabalho. E hoje, infelizmente, nós temos menos de 10% da visão missionária nos povos não alcançados. Aqui no Nepal, nós trabalhamos com uma etnia chamada Newari. É uma etnia que ainda são povos não alcançados, porque eles têm menos de 5% da população que professam sua fé ao cristianismo. E eles não conseguem sozinhos se auto-evangelizar. Então, nosso foco aqui também no Nepal são com os povos não alcançados. Mas nós queremos também alcançar outras nações como Índia e alcançar também outros povos que estão ali dentro da Índia. Por exemplo, você quer alcançar a Índia? Você quer trabalhar na Índia ou você quer alcançar os povos não alcançados da Índia? Então, quando você muda esse foco, você literalmente muda a sua visão missionária. Agora vamos entender algo interessantíssimo para a gente poder ter uma visão muito clara. Se a gente vê as histórias dos grandes missionários, alguns deles como William Carey, vê algum Hudson Taylor, vê esses grandes homens que fizeram grandes feitos para a humanidade, para o cristianismo no mundo, como Hudson Taylor fez na China, quando ele pregou o evangelho na China, no interior da China, onde muitas poucas pessoas queriam ir naquele momento. Aliás, na época que Hudson Taylor trabalhava na China, a maioria dos missionários queriam e focavam nas grandes capitais. Hudson Taylor foi um dos pioneiros a usar roupa local. Hudson Taylor foi um dos pioneiros a usar aquele famoso corte rabo de cavalo que os chineses usavam na época. E ele entendeu que o foco dele precisava ser também no interior. E ele trouxe aquela visão linda, né, que nós conhecemos como missões no interior da China, onde ele construiu e plantou várias igrejas, construiu vários hospitais ali, levava o hospital, ajudava as pessoas na área da saúde e automaticamente pregava o evangelho para aquelas pessoas. Então a visão dele ali na China também foi uma visão que ele teve para os povos e os povos chineses que viviam no interior da China. Agora, interessante é que hoje, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com todos os acessos que nós temos, mesmo com toda a facilidade que nós temos, ainda não conseguimos alcançar esses 6, 7 mil povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Eu estou aqui no Nepal e às vezes eu viajo e vou para vários lugares. Eu vou em várias vilas. Alguns anos atrás eu tive a experiência de pisar numa vila que não tinha eletricidade,
não tinha ainda a internet e não tinha presença de nenhum estrangeiro. Eu me lembro que eu andava naquela vila e as crianças corriam, porque eles nunca tinham visto alguém totalmente diferente da fisionomia delas. E aquilo ali foi uma experiência muito boa que eu tive. Só que aquilo ali foi passando, o tempo foi passando, e hoje eu tenho certeza que essa vila, ela já é uma vila mais tecnológica, porque certamente a eletricidade já chegou nessa vila. Certamente um celular já chegou nessa vila. Mas mesmo assim, essa vila ainda não foi alcançada. Meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa assim, um dado muito triste. Eu já fui em muitos lugares. Todos os lugares que eu vou, eu vejo alguma coisa como a Coca-Cola. A Coca-Cola chegou nesses lugares, mas ainda os missionários ainda não chegaram. Eu creio que chegou o momento da gente mudar o nosso foco. Eu creio que chegou o momento da gente perceber que o nosso objetivo missionário precisa sofrer uma transformação e um impulsionamento de nós mesmos, não de Deus, porque Ele já nos impulsionou a isso. Ele já nos deu essa ordem. Mas está na hora da gente entender que ainda é necessário irmos e pregar o evangelho para esses povos. Se a gente não mover algo agora, se a gente não fazer algo agora, nós talvez vamos perder uma geração de missionários que poderiam fazer algo diferente. Eu estou falando para você. Você também é chamado por Deus para estar com esses povos não alcançados. Quando Deus fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança, eu tenho certeza que Ele estava falando ali naquele momento, pede-me e eu te darei os povos por herança, os lugares da terra por herança. E não são apenas heranças através de orações, mas também são heranças para que você possa pisar, tomar posse daquela terra e dizer que aquela terra ali também pertence a você por intermédio do poder que Deus te deu para você estar ali. Uma das ordenanças de Jesus foi essa, ide por todo mundo. E a Bíblia ela ecoa desde o início até a última página em missões. Deus amou missões ao ponto de fazer do que o filho dele se tornasse um missionário. E ainda hoje é necessário irmos até esse povo, anunciar o evangelho a toda criatura, pregar para essas pessoas, mesmo essas pessoas tendo presença cristã menos de 2, 3%, ainda é necessário. Mesmo que essa pessoa tenha uma presença cristã de 50%, ainda é necessário. Essa ordenança de mover, irmos às nações, essa ordenança ainda ecoa até hoje, e nós fazemos parte, e nós precisamos obedecer isso. Nós precisamos obedecer isso. Isso é algo que Deus nos deu, é algo que nós precisamos fazer e precisamos continuar fazendo. Então eu conto com você para isso. Ore nessa tarde, nessa noite, para que Deus te dê estratégia. Uma estratégia que você possa literalmente ganhar as nações. O que Deus tem para você não é pouco. Você já imaginou que você poderia estar fazendo a diferença? E a diferença significativa na vida de crianças em vários lugares do mundo? Você já imaginou que você poderia estar pregando em um desses povos que ainda não foram alcançados? Eu conheço missionários que trabalham com evangelização e conheço missionários que trabalham com tradição bíblica. Até hoje a Bíblia ainda não foi traduzida para todos os idiomas. Mas Deus tem chamado a gente para fazer algo diferente. E mover de forma diferente. Anunciar o evangelho de forma diferente. Ainda hoje é necessário irmos. Ainda hoje é necessário obedecermos aquilo que Ele nos deu. E você também é um missionário. Feche seus olhos aonde você está, que eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa pessoa agora. E peço, Pai, para que essa chama missionária do coração dessa pessoa não se apague. Reative, Senhor, os dons ministeriais na vida dessas pessoas, para que eles possam, Deus, pisar em nações ainda maiores e ainda mais longínquas das quais o teu servo aqui pisou. Eu quero pedir ao Senhor para que eles possam, Pai, ir muito mais e anunciar o evangelho em muitos mais lugares. E aqueles que porventura não podem ir, ou seja por a idade, ou seja por uma questão de chamado, ou seja por uma questão de saúde, que essas pessoas tenham sabedoria e entendam como orar, como interceder pelas nações. E aqueles outros, ó Pai, que têm recurso financeiro, aqueles outros, ó Deus, que o Senhor deu uma oportunidade de ser prósperos, que eles entendam onde plantar a semente, e que essa semente que eles plantem nas nações dê fruto a 100 por 1. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um excelente dia, nos dê um excelente momento, nos dê uma excelente reflexão. Que o Senhor, Pai, esteja conosco e nos motive a fazer aquilo que o Senhor tem pra gente. No nome santo de Jesus. Amém.